tema da mensagem de hoje é sobre aliança. Eu quero falar sobre um Deus de aliança. Eu quero que você declare isso com autoridade. Diga: o meu Deus é um Deus de aliança. Aliança de Deus com você é o motivo de você não ter sido fulminado. A aliança de Deus com você é o motivo de você crer que esse ano já é o melhor ano da sua vida. A aliança de Deus com você é o motivo de você viver bênçãos que não merecia se não fosse pelo sangue, viver proteção que você não poderia se não fosse pelo nome dele. A aliança de Deus com a criação é o que nos deu acesso ao novo e vivo caminho. E eu queria que você celebrasse isso ao longo da mensagem. Se algo conectar com você, se Jesus te lembrar de algo, se algo fizer sentido, eu queria que você celebrasse isso, amém? A aliança de Deus com você é o que protege você. Essa é a primeira chave que eu quero compartilhar. Toda a proteção que você tem acesso, toda a proteção que te envolve, toda a proteção que te guarda, ela só existe porque uma aliança existe. E é interessante porque quando a gente fala de aliança, a gente pensa, pelo menos eu penso em aliança de casamento. A primeira coisa que eu lembro é a aliança que eu fiz com a minha mulher quando a gente se casou. Uma aliança diante dos homens, uma aliança diante de Deus. E a gente tem uma cultura que é de carregar um simbolismo dessa aliança. Na verdade, esse anel não é aliança, mas ele representa uma aliança. Eu não sei se você sabe, mas tem um motivo pelo qual a gente usa nesse dedo. Alguém aqui sabe por que a gente usa exatamente nesse dedo a aliança? Algum tempo atrás, os romanos acreditavam que esse dedo, ele tinha uma artéria que ela conectava diretamente ao coração. E é por isso que a gente coloca essa aliança culturalmente nesse dedo. É como se fosse um simbolismo, uma declaração. A gente está declarando que o meu coração está aliançado com o seu coração. E a aliança de Deus com os homens nada mais é do que Deus conectando o coração dele ao seu. É por isso que é impossível caminhar debaixo de uma aliança com Deus e não se tornar parecido como Deus é. É impossível, irmão, você servir a um Deus generoso e não ter prazer em ser generoso. Você servir a um Deus perdoador e você não ter liberdade de perdoar. É impossível você servir a um Deus de milagres e não crer em milagres. É impossível você servir ao Deus do impossível e não crer no impossível. Alguém aqui, pelo amor de Deus. Porque o coração de Deus se conectou ao seu. A mentalidade de Jesus precisa invadir a sua. A gente passa a não pensar mais como pensava antes. A gente começa a não se mover como se movia antes. Porque a gente não é mais quem a gente era. As coisas velhas passaram e em Jesus tudo se fez novo. Sabe, Deus fez, amém, bebê. Deus estabeleceu aliança com vários homens ao longo da história. Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Abraão. Deus estabeleceu aliança com Moisés. Deus estabeleceu aliança com Davi. Mas nós estamos debaixo de uma aliança que é superior a todas elas. Eu vou falar de novo, alguém vai despertar aqui nessa manhã de ceia. Nós estamos debaixo de uma aliança que é superior a todas elas. A aliança que Deus fez com homens de forma pontual, ela é poderosa. Mas a aliança que Deus estabeleceu para aqueles que estão em Cristo Jesus, ela é superior a qualquer aliança que já havia sido feita. A Bíblia diz em Colossenses 1,13, se você tiver com a sua Bíblia e puder acompanhar, a gente vai colocar aqui na tela também. A Bíblia diz assim: pois Jesus, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz
pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, alguém pode dizer isso com autoridade? Diga: mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E aqui vem uma condicional: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Alguém pode dizer glória a Deus pela palavra? A palavra está dizendo: fomos reconciliados por Deus através do sacrifício físico de Jesus. Nós nos tornamos inimigos de Deus, mas nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmão, se a palavra diz que fomos transportados do reino das trevas, a gente precisa entender que a gente viveu um resgate. Jesus foi aonde você estava e trouxe ele para onde ele está. A redenção significa resgate. A religião fala a respeito de uma dinâmica que é impossível. Você precisa se limpar, então você se aproxima. Mas a verdade é que o homem não conseguiria se limpar sozinho. O Evangelho não fala sobre isso. O Evangelho fala: vem como você está e eu limpo você, e Jesus transforma você, e Jesus liberta você. A religião sempre estabelece uma dinâmica: você faz, e aí então Deus faz. Mas o Evangelho já estabeleceu essa nova dinâmica. Jesus já fez. Eu vou falar de novo, alguém vai receber isso. Vocês estão aqui ainda? Tem alguém queimando por Jesus aqui? Jesus já fez. Ele já se entregou. Ele ressuscitou. E toda a liberdade que você precisa está disponível nele hoje. Toda palavra, toda promessa, toda redenção, toda cura, todo renovo. Tem muita gente esperando que Deus faça algo, quando na verdade Ele já fez. Ele está esperando que a gente corresponda a isso. Porque Jesus se entregou, eu posso caminhar de cabeça erguida. Porque Jesus foi feito maldito, eu fui feito abençoado. Porque Jesus foi feito enfermidade, eu fui feito sarado. Alguém pode dizer isso com autoridade? Diga: eu creio que Jesus levou sobre si tudo que era meu, para que eu pudesse receber sobre mim tudo que era dele. O Evangelho fala sobre uma transferência. Jesus recebeu minha condenação e liberou sobre mim a sua herança. Jesus recebeu meu jugo, liberou sobre mim suas promessas. Jesus recebeu meu cativeiro e liberou sobre mim a sua filiação. Jesus retirou de mim todo medo, toda ansiedade, colocou em mim coragem, ousadia, fé, sabedoria do tipo de Deus, fé do tipo de Deus, para viver promessas do tipo de Deus. Isso só é possível porque estamos debaixo de uma nova aliança. Eu sei que para alguns aqui talvez essa mensagem seja óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. A base de fé de uma igreja cristã é crer que tudo o que nós cantamos que vai acontecer, que nós cremos que vai acontecer, que nós escrevemos no nosso carro que vai acontecer, essas promessas só são reais porque Jesus tomou o nosso lugar e a condenação que era nossa foi liberada sobre Ele. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, a minha casa permanece de pé. Porque Ele vive, os meus inimigos serão derrotados. Porque Ele vive, os que tentarem me confundir serão confundidos.
vive. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor não está morto, porque Ele permanece de pé, governando de geração em geração, porque Ele vive. Os meus filhos viverão promessas. A bênção de Deus sobre a minha casa vai se estender de geração em geração. E tudo isso está ligado a uma palavra. Diga: aliança. A aliança de Deus é o que mantém você de pé. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!